Oi, gente, bom dia. Me chamo Giovana e eu e minha dupla, Iraci, iremos falar um pouco sobre a cultura corporal brasileira. Mas antes, iremos relembrar um pouco sobre o que é a cultura corporal de movimento. Bom, a cultura corporal de movimento é composta pelos elementos jogos, ginástica, esporte, dança, lutas e outras temáticas relacionadas ao contexto histórico-social dos alunos. Dentre os esportes do Brasil, agora eu vou falar um pouco sobre o futebol masculino. O futebol é o esporte mais popular do mundo e foi criado na Inglaterra no século XVII. As primeiras regras escritas de futebol surgiram em 1830 e foram sendo modificadas posteriormente. O esporte chegou ao Brasil em 1894, trazido por Charles Miller, um jovem filho de ingleses que chegou a São Paulo após realizar seus estudos na Europa. Charles trouxe consigo bolas e as regras para a prática do futebol no país. Logo, o futebol foi se popularizando no Brasil, que é atualmente o país com o maior número de títulos na Copa do Mundo. O principal jogador de futebol de todos os tempos, Pelé, também é brasileiro, assim como Marta, jogadora ainda em atividade e considerada a melhor do mundo. Agora eu vou falar um pouco sobre o futebol feminino. No Brasil, não se sabe ao certo como o futebol começou a ser praticado por mulheres, mas inicialmente as partidas eram mistas, ou seja, homens e mulheres jogavam juntos. Em 1921, foi realizada a primeira partida de futebol feminino, em São Paulo. Os primeiros times nacionais femininos começaram a surgir a partir da década de 30, mas em 1964, com a ditadura militar, o Conselho Nacional de Desportos proibiu a prática do futebol feminino no país. Em 1986, a primeira seleção de futebol feminino foi convocada pela CBF, e em 1996 o futebol feminino foi incluído como modalidade das Olimpíadas. A seleção brasileira é considerada uma das melhores do mundo, sempre está bem colocada no ranking da FIFA, mas nunca ganhou a Copa do Mundo. Apesar de não ter ganho uma Copa do Mundo, o Brasil tem a melhor jogadora de todos os tempos, Marta Vieira da Silva, 6 vezes eleita a melhor do mundo pela FIFA. E agora eu vou falar um pouco sobre as regras básicas de futebol. O futebol é um esporte cujo campo de grama apresenta 105 metros de comprimento por 68 metros de largura, uma padronização da FIFA. Duas equipes compostas por 11 jogadores disputam uma partida em que o objetivo é marcar o máximo possível de gols. Jogadas violentas podem ser punidas com cartões amarelo, serve como advertência, e vermelho, expulsão de jogador. E somente o goleiro pode usar as mãos durante a partida. Faltas cometidas dentro da área são punidas com a marcação de pênalti, cobrança feita de uma marca que fica a 11 metros do gol. As partidas duram 90 minutos, divididos em dois tempos de 45 minutos, e as pausas são repostas com acréscimos determinados pelo árbitro. Em disputas eliminatórias, comumente conhecidas como mata-mata, se o jogo estiver empatado, é realizada a prorrogação, composta por 30 minutos, dividida em dois tempos de 15 minutos. Caso a disputa permaneça empatada, haverá cobrança de pênaltis para a definição do vencedor. O Brasil é um país rico em cultura corporal. As danças são um reflexo da multiplicidade. Como danças populares, podemos citar inúmeras, e talvez essa lista nunca tenha fim. Porém, as mais conhecidas no Brasil são axé, bumba meu boi, cacuriá, dança do carimbó, ciranda, coco, frevo, maculelê, chachado e muitas outras. Mas hoje iremos focar no forró. O forró surgiu em meados da década de 1930, popularizando-se por volta dos anos 1950, onde a história do forró começou a ganhar força em todo o cenário nacional, através de poeta, cantor e compositor Luiz Gonzaga, que convencionou o formato do trio de forró composto pelos instrumentos musicais sanfona, zabumba e triângulo. Sua origem tem relação com bailes populares que eram realizados no final do século XIX na região de Pernambuco, chamados de forrobodó, forrobodança ou forrobodão, que significa confusão, arrastapé ou farra. Naquele tempo, era preciso molhar o piso do local onde essas festas aconteciam, pois eles eram feitos de chão batido, ou seja, não havia um revestimento, somente terra. As pessoas costumavam dançar arrastando os pés no chão, a fim de evitar que a poeira levantasse, e daí vem o termo arrasta-pé.
O forró, enquanto gênero musical, engloba vários estilos, os chamados shot, representado pelos passos dois para lá e dois para cá. O chachado, dança com movimentos laterais em que os dançarinos também arrastam os pés, e o tradicional arrasta-pé. Esses são alguns dos mais conhecidos na história do forró. E esses foram alguns dos exemplos de cultura corporal encontrada no Brasil, focado mais no esporte e nas danças.